Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e essa é a série com os arquitetos. Estou aqui de novo com a Júlia Cossermelli. E aí, Júlia, tudo bem? Mais um. Esse é Tamo junto. 9º episódio. Sabe de cor, hein, Júlia? Não, a gente acabou de falar. Foi tudo combinado. Tudo combinado, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui, antes da gente falar do episódio de hoje, que vai ser sobre como desenvolver projetos arquitetônicos criativos e inovadores. Eu não entendi esse tema, porque a pessoa que veio hoje não acha ela nada criativa. É pouquinho, né? Pouco. É pouquinho, vocês vão perceber. O tema calhou certinho. Bom, o primeiro episódio com a Júlia Cossermelli, que foi aqui, ela estava na minha frente, não do meu lado, foi sobre como prospectar clientes para o seu escritório, certo? Quer trazer clientes para o seu escritório? Assista esse episódio que vai ter vários insights bons. Como administrar obras e faturar alto, foi com a Cláudia Ferreira, tá? Muito legal também. Como criar um estilo único na arquitetura, um episódio que parece ser como o de hoje, mas não é. Nossa, não tem nada a ver, são dois profissionais totalmente diferentes. Exato, que esse foi o Bruno Rossi, um arquiteto de Campinas. O quarto episódio foi como gerenciar seu escritório de arquitetura com a Amanda Matarazzo. O quinto episódio foi como projetar casas de veraneio com o Chaguri, tá? O sexto foi como fazer design de interiores com a Verônica Gaburro. Isso aí. E não o último, né? Porque o último ainda não saiu. E como vender projetos de arquitetura com a Renata Rorro. E o último que nós fizemos foi como projetar casas de alto padrão com o Fernando Polis. Isso aí. Esse, na verdade, quando eu tô falando aqui agora, ele já saiu. É isso. Enfim. Confundimos tudo. Resolvido, né? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar como que a pessoa faz para ter essa criatividade? Se é algo que vem do berço, ou se tem como criar uma metodologia para, né, desenvolver isso. Por exemplo, o arquiteto que a gente trouxe aqui hoje, ele é muito bom em criatividade, mas ele consegue passar isso para os demais? Como é que ele faz com que a galera que trabalhe para ele tenha esse mesmo senso de criatividade, né? Eu acho que a galera lá dentro vive, respira a criatividade e a piração que é a cabeça dele, né? Que é incrível. Então, assim, eu acho que a criatividade, o berço dele, a base dele, é das vivências dele, é da história dele. Uhum. Não tem como a gente copiar a criatividade, né? Eu acho que não existe isso. Existe como a gente fomentar e melhorar ou travar essa criatividade. Você pega uma pessoa criativa demais e põe ela só com números, né? Ela não vai ter muito o que fazer, que não é o caso dele. A área dele permite essa criatividade e ele pirar em tudo isso. Eu acho que a vivência dentro, respirando tudo isso, vai melhorando todo mundo ali dentro e trabalha o olhar, né? Você pirar em pequenas coisas que transformam em coisas surpreendentes aí, que é pessoa de hoje. E esse ponto que você falou, acho que é bem importante, a gente vai tocar nesse assunto, que é se esse lado criativo dele acaba atrapalhando no lado de negócios, né? Será que ele precisa de alguém para ajudar ele nesse ponto de negócios? Ser criativo demais, ao mesmo tempo onde você precisa ser um pouco produtivo, né? Precisa entregar tal, será que isso atrapalha um pouco? A gente vai descobrir. Eu acho que tudo isso a gente precisa saber trabalhar. Quando a gente vira empresário, quando a gente tem o nosso negócio, potencializar o que a gente tem de melhor e trazer braços para o que a gente não é bom, né? Que é o que a gente até estava falando agora. Então, a melhor coisa que eu fiz para o escritório foi contratar um ADM, que eu falo que é meu braço direito. Então, todas as partes do que eu não gosto, né? Que é o básico, o backstage ali do escritório, papelada, termo, contrato, pagou, não pagou, recebeu, não é... Eu não quero fazer isso, eu quero projetar, eu quero desenhar, eu quero coisas criativas. Então, a gente precisa também entender o que a gente não é bom, né? Ninguém é bom em tudo, mas a gente precisa potencializar o que a gente é foda. Legal. Então, entender essas delegadas que a gente tem que dar, quem tem que estar do nosso lado, quem quer crescer junto com a gente, pra gente conseguir potencializar cada vez mais, né? E claro, para quem precisa ser mais criativo, presta atenção nesse podcast, quem sabe você tem várias ideias aqui de como explorar um pouco mais desse lado obscuro que você ainda não tem. Bom, aqui hoje com a gente, então, Bruno Rubiano e a Júlia Oxés. Oxés, desculpa. Anotou e errou. Anotei. Puta, eu pus um ênfase. Gringa. Oxés. Era mais fácil do que perfeito. Oxés, né? Nada a ver, botei um X onde não tinha. Oxés. Tá bom. Bem-vindo, gente. Valeu. Obrigada. Agradecemos aí o convite. Legal. Começa a falar pra gente, então, como que surgiu o escritório do Bruno Rubiano, hein? Então, eu brinco, né, que o Bruno Rubiano saiu de um quintal. Então, assim, tem o lema que é do quintal para o mundo, que aos 12 anos eu montei uma empresa de customização, de personalizar carro, moto, capacete. E isso foi que fez me levar a ser arquiteto.
Então, hoje eu falo que as casas que eu projeto são casas customizadas. Então, a gente brinca que muda o conceito do cliente viver. E dentro disso, eu consigo colocar esses objetos que eu fazia naquela época dentro das residências. Então, se torna um produto decorativo, né? Então, eu tenho a marca que é onde surgiu também, que é o AUP17, que era a minha identificação da sala de aula. Então, o primeiro dia de sala de aula, de faculdade, a hora que eu olhei aquele número, eu falei, pô, isso aí pode ser a minha empresa de criação. E eu não falei para ninguém, cara. Foi o último dia de aula, eu falei para os caras, puxa, meu escritório nasceu. E tinha essa identificação e foi aonde eu complementei colocando o estúdio, né? Porque a gente fala que criação ou as coisas parte sempre de um estúdio e não de um escritório. Então, também pesava para eu usar ele como o nome do escritório. Mas só que na minha vida da escola, tudo me chamavam de Rubiano, Rubiano, Rubiano. E como eu já era conhecido por Rubiano, então eu trouxe o nome pro profissional como Bruno Rubiano. Então, começa a nascer a partir disso. Então, hoje nós temos 17 anos de escritório, completa agora em dezembro. Um escritório que eu brinco com todos, né, que eu entrei para não somar o mercado, e sim para tentar trazer algo que pudesse ser diferente daquilo que eu vivi, né? Então, das coisas que eu sempre desenhei, das coisas que eu sempre criei, que fez me levar a ser arquiteto. Então, um período da minha vida eu também fui grafiteiro. Então, tudo isso envolveu para que a forma que eu conceituo o meu projeto hoje, os projetos dos clientes, entra com essa linguagem de tudo que eu já vivi, né? Então, tudo que eu vivo pelas ruas, por tudo. Então, faz com que o escritório tenha essa identidade, né? Então, hoje, o escritório conta com 8 colaboradores, sendo que 6 são todos profissionais. Inclusive a Ju, que está aqui com a gente, começou estagiando e hoje é meu braço direito. É a pessoa que me ajuda a coordenar, me ajuda a tocar o escritório. Aí tem a Gabi, que é da parte de interiores, a Isa, que é a parte de executivo, Pedro, que é luminotécnico e a parte também de detalhamento. E aí o pessoalzinho que tem ali, que é o Lucas e a Bia, que entraram agora recente, que estão na parte de estágio, né? Então, esse é um pouco do nosso escritório. Um escritório também que sempre almejou essa questão de buscar o reconhecimento, o sucesso, de ter a visão para o mundo. Então, conseguir levar um pouco do nosso escritório para fora do país. Então, em algum momento eu vou poder citar isso para vocês com a procura, com esses trabalhos que a gente está levando para fora. E a demanda de entender o que o mundo necessita é sempre projetando para cada 20 anos, né? Então, o que você vive durante esse período, o que a gente pode trazer para benefício das pessoas conceituando com os produtos, mercadorias, acabamentos, investimentos, estrutura. Então, isso fez com que o escritório se mantivesse no mercado até hoje, sobrevivesse a todo esse período, porque não é fácil. Então, são longos 17 anos insistindo naquele conceito. E a gente fala que não é fácil, mas também não é difícil. Né? Então, é o que eu não conseguia enxergar como comum. Então, eu sempre queria mais, e as oportunidades vão sempre favorecendo para que a gente conseguisse entrar aí no mercado. Mas é mais ou menos isso. Esse é o nosso escritório. Massa, né? Um pouco. A Ju pode falar um pouco mais aí, que acho que às vezes o que ela vivencia, como é a nossa relação entre Bruno e equipe, né, que entra também o lado humano de ser tipo um pai para eles, né, na hora da gente discutir, falar sobre família ou falar sobre a escolaridade, a faculdade, enfim. Isso é um pouco também do lado humano aí do escritório, não é só projetar, não é só captar, né, acho que a gente tem que ter essa vivência humana para mostrar para eles o que é o ideal e o que eles procuram para o futuro deles, né? Da mesma forma que eu consegui, eu tento passar para eles que também são capazes. E é isso. Tá dentro quem compra o conceito, né? Que você É óbvio. escritório é um conceito, assim. É o que o Bruno falou, eu entrei como estagiária, mas eu conheço o Bruno antes mesmo de entrar na arquitetura, porque eu fazia técnico em design de interiores, ele foi dar uma palestra na minha escola. E eu, 15 para 16 anos ali, ainda fazia design de interiores, mas eu ainda não sabia o que eu queria de fato para arquitetura. Eu ainda tinha dúvida um pouco de engenharia civil ou arquitetura. E aí, quando eu vi lá o Bruno, ele estava falando dessa parte de personalização, eu comecei a acompanhar os projetos dele. E eu sempre vi na arquitetura isso, sabe? Eu queria sair da mesmice. Eu falava, né, em casa, assim, eu falava, meu medo era trabalhar num escritório que fizesse mais do mesmo. E eu sempre quis participar de algo, assim, grande.
Eu já nunca fiz conta por exemplo, do meu nome ser o nome, mas eu quero participar de algo grande. Eu quero passar na frente e saber que eu tive meu dedo ali. E o Bruno, assim, quando eu vi a vaga de estágio, eu saí correndo atualizar o currículo na época da faculdade. E deu certo, né, Bruno, entrar. E nesses 3 anos fui aprendendo um pouco dos conceitos do escritório e da personalização de projetos. E a gente foi trocando experiências aí, essa parte de a gente ser, sabe, não só colegas de trabalho, mas amigos, assim, eu tá entendendo a loucura dele. Loucura. E ele tá entendendo a minha. E eu acho que todo mundo lá do escritório tem essa essência, sabe, de comprar a ideia e saber que a gente pode fazer coisas inovadoras mesmo, e o nome de todo mundo tá lá, não é só do Bruno, sabe? Assim, eu tenho a sensação de que as pessoas que entram no escritório e não alinham valores com o que a gente tem, elas não conseguem ficar. A gente não dá conta delas ficarem lá dentro, mas eu acho que hoje, na proporção do que o galpão tá, a galera me traz. 2 dias no escritório, ela olha pra mim e fala, não dá. Falou, ai, não dá o quê, gente? O que não dá? Meu, não dá. Tipo, a gente vai tomar um café da manhã junto, a pessoa não olha na cara, não, sei lá, não alinha as coisas, sabe? Então, é o que a gente fala, né, sobre o captar. Então, assim, quando você vai fazer a entrevista, parece que você sente a pessoa, né? Então, qual é o perfil para o tipo de trabalho que a gente faz? Então, a gente se identifica muito. Sim. Então, gozado que com a Ju a gente pegou na pandemia. Então, eu só fui conhecer exatamente ela quando ela tirou a máscara, né? Porque ela foi lá fazer entrevista, então você não imaginava qual era a fisionomia da pessoa, mas você sentia a pessoa. Isso que é o mais nervosa, interessante. Né? Assim, toda contida. Tá ótimo, tá de máscara aqui, né? Super contida. Então eu falo que é isso, acho que esse tato, né, de você sentir a pessoa que vai crescer junto com você. Então eles pegaram uma nova fase de escritório, uma transformação assim que vem fazendo o escritório crescer. É o que eu falo, hoje a gente não faz mais nada sozinho, né? Então, ninguém faz nada, não adianta, cara. Então assim, hoje eles são pessoas novas que trazem coisas inovadoras, né? Então, migrações de programas, a facilidade que eles têm para nos mostrar, né? Que é fácil, facilita para a gente, até para a gente criar. Porque a partir do momento que você consegue conduzir tudo isso, então você fica mais livre para a parte criativa. Então, hoje, para chegar ao ponto de eu ficar só olhar o projeto, não corrigir mais, gastar com impressão, cara, é 100% de confiança. Então, isso faz com que melhore a produção. E quando você tem aquela liberdade para criar, cara, aí vai cada vez mais. E aí você chega num ponto que parece que você se limitou. Você fala, pô, acho que eu vou voltar ali da máquina. Botar um BD onde ninguém chamou, né? Exato. Eu falo que a primeira vez que você pergunta no escritório, alguém precisa de mim, e todo mundo fala não, você fala, meu, como fodeu. Não? Dói um pouco, né? Você fala, como não, gente? Mas vamos isso ali. é crescimento. É crescimento, total. onde você enxerga que as pessoas também são capazes de, né, de tocar junto. E aí cita aquilo, né, que você fala sobre o legado. Então vai chegar um ponto que eu vou falar isso, porque assim, como que eu deixaria isso, né? Como que eu vou deixar isso pra frente? Isso eu acho que é uma coisa que vai chegar um momento que morre comigo. Isso já outros escritórios, o pessoal do Sala 3, que é um pessoal muito gente boa, foi a primeira coisa que ele me questionou. Ele falou assim, e você, como que você vai passar esse seu legado pra frente? Ele vai praticamente morrer, porque assim, a parte do processo criativo, eu não me preparo para isso. Conforme as minhas reuniões, meus briefings ali com o cliente, que me traz o resultado daquilo como eu vou me incorporar para fazer o projeto. Então, aonde vai ser implantado, o que vai ser feito, e até os materiais que eu vou aplicar. Porque assim, cada cliente tem a sua personalidade, cada cliente vai viver a sua casa. Então, eu nunca, dos 600 projetos que a gente tem hoje, eu nunca peguei um projeto e fiz assim, eu fui copiando. Nossa, não tem cada como. casa é uma casa. Então, não tem como você aproveitar um projeto para outro, porque não é a identidade do cliente. E na hora de eu fazer a venda ou mostrar aquilo para o cliente, eu não vou trazer esse resultado fazendo uma cópia. Então, eu vou mostrar para ele que a forma que ele vai viver, como ele vai circular, como ele vai conviver com os filhos, com a família, é como se eu fosse morar ali dentro. Então, é isso que eu falo, o legado pode ser que chegue um momento. Que é por isso que eu falo, né, eu tento, os meus escapes, que é a parte de criação da Unilvin, que é a customização, a criação dos objetos, isso é minha segunda empresa. Então eu não consigo ficar... Esse é seu descanso. E eu também não vou viver de repente, só do projeto. Pode chegar um momento também que ele possa parar. Então, assim, são muitas coisas que envolvem quando você busca esse lado criativo, que também é aquilo que acho que você comentou sobre...
a questão de cuidar de outras coisas, né? Então, por isso que eu tenho esse meu escape na parte da customização. Então, eu fiz uma oficina na minha casa, na garagem de casa, que é o momento que eu fico ali pensando quais são os próximos passos, quais são os próximos capítulos daquilo que eu vou fazer para criar. Daí eu começo a criar os objetos para eu extrair mais ideias para fazer as casas. Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca! Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão, Lux Decor. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foniplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto, arquiteta, e quer mostrar funcionando, vá lá na Foniplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Lux Iluminação, que fica no Campolim, em Sorocaba. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina praia. Com mão de obra própria, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes até essa experiência. Só para entender, como que são esses objetos? Tudo, tanque de moto, tô fabricando, fiz curso de solda. Tu vai falar, o cara é lá louco, no Senai. Cara, então assim, eu sempre fui curioso para aprender coisas que eu não dependesse de pessoas. Uhum. Então, até um período do escritório, eu levei o escritório muitos anos sozinho. Porque eu achava que não, tem que ser dependente, de ficar só naquilo, Bruno, que é um pouco às vezes do ego, né? Daí quando você trata o ego, aí você consegue enxergar outras coisas. E A aí, nossa profissão é muito ego, né, Bruno? E aí nisso, é aí que começa ao lado da parte do uso da criação, né? De entender que aquele processo, para você ter uma ideia, assim, como eu resolvi o meu lado interno de delegar dentro do escritório, é a parte da oficina. Tipo, de assistir aquelas coisas, Discovery Turbo, que é as coisas que eu mais gosto de assistir. Aí você vê como que a pessoa passa... cada setor daquela oficina tem uma pessoa responsável. Eu falei, mas porra, por que meu escritório não pode ser assim? Por que eu não tenho que deixar ele dessa forma? Então, através dessa parte da criação, tipo, de fazer os tanques, fazer moto, fazer o carro, fazer assim, é mudar mesmo, não deixar ele com o padrão original, cortar, serrar, soldar. Então, isso também faz com que você comece a entender a força daquilo que a gente cria, que é a estrutura, né, resistência das casas, até aquilo que eu vou resistir ali para fazer um reforço de uma moto. São objetos diferentes, mas resultados são os mesmos. Então é um bagulho meio louco, né? já me perguntaram várias vezes, mas por quê? Não tem explicação, cara. Aí você gosta, né? Também, né? É, pirado. Que massa. Tudo. Bru, falando de arquitetura, né, de projetos, que é o que a gente vai falar hoje. O lado de criatividade e inovação, como que você explica isso, né? O que é cada um deles? É o que eu falo, né, Ju? Assim, quando a gente vai pensar uma residência, então nós temos, assim, muitos materiais. Só que, assim, o mercado comercial, ele nos mostra aquilo que todo mundo quer. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, assim, o que faz a diferença é você entender como você pode projetar algo com algo que seja inovador, que nem a gente chegou a fazer uma casa, foi a primeira casa no Brasil com revestimento europeu. Aí todo mundo, loucura. Daí a hora que você chega num custo-benefício, que você entende que o material é mais barato do que você fazer uma pintura, ter uma mão de obra, então você começa a trazer esse tipo de resultado. Então isso, na parte criativa, faz com que as coisas comecem a acontecer. Então o produto me dá essa condição.
Então, de tentar extrair mais informações para aquilo que eu quero criar. Então, assim, formas, volumes, o que ele é capaz. Então, a partir do momento que você conhece a resistência do produto, como que ele pode fazer, como de fato é a durabilidade daquilo. Dá para fazer, às vezes nem relacionado à construção, tem materiais que a gente usa que faz o resultado para você trazer para fazer uma residência. Daí as pessoas começam a falar, puxa, mas não vai funcionar porque não conhece. Não se dá o luxo de querer entender que o novo também é o diferencial. Então a gente sempre procura buscar isso nos resultados do produto, do material que a gente vai usar para cada residência. Então assim, isso vai cada vez mais aperfeiçoando ou aprimorando até que as empresas começam a nos procurar. Então vem coisa até às vezes fora do país, assim, para nos procurar, para começar a usar os produtos. Para trazer o produto dele com uma outra visão, Sim, né? Exatamente. Como que você pode trazer o resultado Legal. com algo que, às vezes, que a gente veio conversando no caminho. Puxa, que nem essa nova fase agora, né, do modular, do steel frame. Cara, tem tanto material no steel frame que você pode deixar aparente e, putz, você está economizando uma coisa tão assim, uma economia grande, que às vezes as pessoas falam, mas daí você não vai colocar outros produtos, as empresas não vão vender. Não, vende muito mais, porque uma coisa fala com a outra. Então você não precisa usar exageradamente assim, uma quantidade de um produto, sendo que você consegue usar de uma forma menor, compondo com o outro. A venda vai ser a mesma. Então é isso, é a composição daquilo que você consegue extrair, daquilo que você enxerga daquele produto. Então, mesmo, você pega, às vezes, um tapete de borracha, aqueles bolinhos, você reveste tudo, vira um investimento. Um tapete, você vai na parede e vira sei lá. Então, assim, acusticamente, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com os acabamentos. Cara, tem tanto acabamento para tudo. Para tudo, com certeza. É a forma de explorar. Eu vejo muito a arquitetura, quando se fala de inovação, criatividade, as pessoas se apegando muito à composição formal do projeto, e não, assim, o que elementos da arquitetura podem trazer de inovador. Então, a gente vê, né, fora do país, Frank Gehry, Zaha Hadid, mas eles sabem como aplicar tantos materiais e estrutura para conseguir chegar em algo Se a Zaha não soubesse, ela não fazia um terço do que ela fez, né, Então, assim, não é só eu desenvolver um projeto cheio de formas e um balanço, mas eu não sei colocar ele de pé. Né? Então, daí vem o engenheiro e fala, eu preciso pôr um pilar aqui. Não, e aí, ou vem um engenheiro que não quer te ouvir também, né? Desculpa, então. Perdão. Mas aqui, Só eu no meio da mesa. Não, mas eu já enfrentei situações lá no escritório em que a gente tinha alguns balanços e eles falaram, não passa. E o Bruno pisava e falava, passa sim, eu já fiz. A gente precisa saber discutir, é o mínimo de tudo. Então, na verdade, se isso. questionar. Então, assim, não é só a composição formal, mas como eu, arquiteto, antes de passar isso, de apresentar e antes de passar isso para qualquer projetista complementar, como que eu sei criar essa estrutura inovadora e não só desenhar e se vira. Então é o que a gente faz. Então, praticamente até o cálculo estrutural em relação a como vai empregar sai da nossa concepção. Jura? Então, assim, a loucura é maior do que eu pensei. Eu já trago... Meu Deus. Não, ele deve chegar pro cara e falar assim, ó, põe uma carga aqui, ó, que essa ponta vai ficar solta e vai dar certo. É isso mesmo. Por isso que é o que as pessoas falam, né? Sobre o flutuar, porque as casas não encostam no chão. É porque essa leveza acontece dentro do resultado. E talvez você não conseguiria se você não tivesse essa linha de cálculo do que vai acontecer. Isso. Então, é isso aí, cara. Por isso que eu falo sobre o legado. Como é que eu vou deixar isso? Isso aí é uma coisa que nasce comigo. Então, dentro disso é o que eu exploro para entender como que o material vai resistir, aonde eu posso pôr meus pontos de apoio, como que eu não quero que aquele ponto de apoio interfira no detalhe final e o resultado final. Ô, Bru, mas eu acho que sua resposta vai ser sim, porque ela tem que ser sim para mim, assim, tipo, acho que não tem outra resposta. Você limita o cliente na escolha do engenheiro? Na verdade, sim. Porque senão não sai o negócio, gente. Sim e não, depende. Porque assim, lógico que a gente amarra sempre com o nosso. E assim, isso que é o duro, né? A gente vai sempre ver que o engenheiro tá meio que se limitando, a gente já vai pegando outros. Porque começa a partir também da loucura da parte dele, porque são poucos os que calculam a mão. Eles trazem o resultado daquilo que o programa faz, que é o que a gente fala, né, sobre esse pensar da arquitetura diferente, que é o que eu faço com o AutoCAD. Então, eu não faço só ele ser um produto de desenho, né, ali eu faço ele como uma ferramenta de trabalho. Então, o que eu exploro dele para chegar nos meus resultados? Como que eu faço uma composição estrutural usando aquilo ali? Muitas vezes as pessoas nem sabem.
e você consegue explorar. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Então, no engenheiro, eu tento extrair dele o máximo. E daí, quando eu coloco as minhas informações dentro daquilo onde eu estou pensando, os apoios, a separação de carga, é aí que vem os resultados. Ele pensa, daí ele consegue fazer um pouco do cálculo à mão e um pouco daquilo que o programa vai dar. Porque senão começa a vir aquelas vigas enormes. Daí eu falo, cara, vamos tentar fazer ela aqui um pouquinho mais larga, o ferro aqui assim, que eu acho que vai funcionar. Eu amo uma metálica, não tanto quanto você, né? Que o Bruno, apaixonado. Eu já sofri com um engenheiro quando a gente trabalha com mista, porque são trabalhos totalmente diferentes, dilatações diferentes, com básico, assim, ó, 2 viguinhas, não dá. Peraí que eu vou buscar meu livro lá, que eu já estudei isso daí, peraí que eu vou lá tudo. Eu imagino dele, né, que tem umas coisas que eu olho e falo, como parou? Então, né? mas aí é o que eu falo, quando a gente associa a outras coisas que não envolvem arquitetura. Como que você pode fazer a carga de uma casa em balanço, usando metálica, numa simples viga, numa viga menor, como se fosse uma ponte rolante. Como que uma ponte rolante comporta ou suporta tantas toneladas? Então é uma viga aí com chapa fechada nas laterais e ela triplica de esforço. Então, assim, como isso pode chegar? Por que ela consegue no residencial? Então, assim, é você entender esse processo, como é que funciona o material. Um material que não existe no residencial. Você tem uma veinha engenheiro aí, né, Bruno? Putz, eu falava que eu queria ser engenheiro, fui lá prestar FA6, na época eu não passei. Tem uma veinha engenheiro aí, cara. Mas isso é bem massa. Eu comecei a perceber isso em mim também. Eu percebi que, às vezes, as coisas simples você começa a enxergar em engenharia, né? Teve uma vez que eu tava dando aula no Senai e um aluno meu falou assim, ô, professor, agora que eu vi seu sapato, você tem um pé grande, hein, cara? Eu falei, claro, momento fletor, meu amigo. 1,85 m de altura, se eu não tivesse o pé grande, eu ia cair, meu amigo, né? Mas é isso, cara. A relação de tudo que você vive faz com que tudo... Porque tem as escalas humanas em tudo que você faz. Então, tudo que você vai comparar, tudo que você vai fazer, a carga, muito é tudo. Tem uma explicação, acho que meio que se resume a isso. Né? Então... Boa. Legal. Boa. Eu tenho uma pergunta boa pra Júlia, ainda bem que você trouxe ela aqui. Com toda essa criatividade que ele tem, né? Que ele deve chegar às vezes no escritório e falar, pô, tive uma ideia, né? Como é que vocês encaram esses desafios de pegar tudo isso e colocar assim no papel? Qual que é o grande desafio de pegar toda essa criatividade e transformá-la em projeto? Eu acho que a primeira coisa pra dar certo é achar impressionante e querer fazer dar certo. Eu acho assim, tem coisas que eu falo, quero ver isso pronto, tanto quanto o cliente, né? Mas uma coisa assim, como ele tem essa veia da estrutura, assim, de engenheiro, a gente consegue resolver muito bem o projeto antes mesmo de apresentar para o cliente. Então, as coisas já estão bem resolvidas e quando uma vez apresentado que a gente passa para essa parte de pré-executivo, a gente senta e conversa bastante sobre o projeto. A gente faz muitos escopos, tanto ele passando informações para nós, como a gente lendo o projeto e tentando passar a informação para o próximo. Então, para essa questão estrutural, só dá certo porque a gente fala, a gente precisa dessas informações e o engenheiro já tem um guia prático de como lidar com um projeto do Rubiano, sabe? O escopo estrutural, né? Então, esse mesmo. A gente então, manda assim, o escopo estrutural também pro cara. Eu não sei se facilita lógico. Ou se o cara fala, puta, mais um projeto do Bruno. Chegou o Bruno, ai meu Deus do céu. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Eu acho assim, é um desafio, mas isso só se dá pelo projeto colaborativo, assim. A gente só consegue fazer porque cada um é responsável por mas é da equipe inteira o projeto, sabe? E por mais que, por exemplo, o Bruno não pode estar aqui, tá em obra ou tá fora da cidade, a gente faz reuniões o tempo todo para tentar resolver algumas coisas antes de chegar no Bruno. Então, pra gente já ir pegando um pouco da sementinha e resolvendo. E a gente só consegue pelo nosso nível de detalhamento, assim. A gente tá cada vez mais se pegando no pé um do outro para ver, assim, isso é legível para mim, para o cliente e para o construtor? Então, assim, é um desafio que fazer esse projeto ser interpretado. Eu acho que esse é o maior desafio, porque de fazer ele, da concepção, ele vai bem. Então, sobre o conteúdo, que é essa resposta que ela fala, a gente tem mais de 18 mil blocos, né? Então, assim, o resultado para chegar em tudo isso também tem que ter uma tradução como ela fala. Então, eu sou muito perfeccionista nessa etapa,
né? E quando a gente vai passar para alguém, a gente tem que estar com um resumo Redondo. Então, você pegar a estrutura, a gente já faz o 3D modelando a estrutura com as cores de vigas diferentes para entender o que é aço, o que é metal, o que é concreto. E aí mostra para ele onde eu quero as interfaces de alavanca, de tudo. Então sai praticamente definido. Por isso que As incompatibilidades são bem menores. Por isso que no fim do projeto a gente conseguiu aquele resultado. Porque o nosso tempo de compatibilização é muito longo. Mas é por isso que você não é impossível você abrir mão do engenheiro que não tem como. assume ali com você. O resultado hoje, que a gente levava de 6, 7 meses um projeto, 3 meses a gente tá... O projeto de criação, né, é rápido. Aí a parte de concepção estrutural, daí vai mais um mês, compatibilização, 3 meses já dá para começar a rodar em projetos grandes. Então é isso aí que a gente vem formando essa família, né? Não falo equipe, porque a gente vive todo dia junto. E vem mais treinando. do que família. Né? Então hoje, se olhar para ela já sabe o que eu quero, o que eu tenho que fazer. Exato. Então a gente pega essa sintonia, né? Então, quando vai fazer o projeto, a gente já está lá com o escopo todo pronto. Às vezes parte de mim o escopo, mas ela já está com a visão daquilo que nasceu o projeto, que ela também participa das reuniões. Então fica fácil. Daí algumas informações que é mais aquilo que eu pensei, que o material quer, acabamento. Aí vem pondo no escopo e assim, cara. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Solutions. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até a Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Eu falo que é isso que a importância desse braço ali do lado, né? Eu falo que teve um dia que eu estava acho que saindo de uma reunião e eu vi a minha coordenadora falando, a Júlia não pensaria desse jeito. Eu falei, cara, que massa! Ela tá tão alinhada que a linha de raciocínio não seria essa, sabe? Então, e você isso que é importante, alinha os dois pontos, né? A sua criação e a criação deles. Total. Então, aonde é que você pode dar liberdade para que o escritório cresça? A partir deles criando. Então, a gente vai só afunilando, vai acertando os pontos e... aqui essa criatividade, puxa, mas se a gente voltar aqui, por falta de conhecimento material, mas o material tá ali, eles têm a liberdade para falar com fornecedores 24 horas. Eles que falam, eles que ligam, eles que tratam, por quê? Tenho dúvida. Faz palestra, chama o fornecedor que fala para ele fazer um treinamento com vocês sobre o que está acontecendo com o material. Daí a hora que eles olham, daí eles vão na obra e falam, putz, mas isso aqui tá diferente, porque aquilo que o fornecedor falou não é o que foi que nós aprendemos. E aí começa a explorar o que a expandir a mente. Então é isso que faz com que a produção criativa, o processo criativo, você ir cada vez mais longe, dando também a oportunidade para que as pessoas te acompanhem, senão é só você aí, não tem o que fazer. Eu ia falar, você citou isso de exemplo, a Júlia não pensaria assim, a gente recebeu um projeto de um apartamento. E aí, o Bruno nem tava no escritório, eu tava conversando com uma das outras arquitetas lá. Eu falei, a primeira coisa que o Bruno vai fazer vai ser tirar essa parede daqui. Dito e feito. Ele foi lá e tirou a parede. Mas porque é uma coisa que começa a ficar muito fácil. É exatamente o que ele trouxe de ser família. Porque a vivência fica tão ali que você sabe... O que é os próximos passos. Exato. E dá liberdade para eles, né? Tipo, monta para mim o escopo desse projeto, para ver se a identidade deles bate com aquilo. Mas assim, daí você... esse projeto aqui não tem essa linha. Então eu vou deixando um pouco para eles soltarem também. Para criar cada vez mais essa liberdade e vai chegar um ponto. Aí é só rabiscar, que é difícil, não consigo mais, né? É só no computador. Consegue sim, tá sendo humilde. Eu faço lá no escritório uma vez no mês mínimo.
Galpão na prática. É isso aí. Que é fazer essa vivência acontecer. Acho que tem uns 5 anos já que a gente já faz isso. Então, às vezes, assim, puta, tá acontecendo um negócio na obra que eles nunca viram e que, espera, vamos pra obra, vamos viver, deixa eu explicar pra eles antes de vocês fecharem tudo isso. Porque, assim, como para um forro? Gente, vem aqui. Fixação, Vem tudo aqui, isso. vamos olhar o interno, né? O backstage ali que ninguém vê o negócio. Então, que é o que a gente antecipa toda essa etapa no escritório. Então, quando eles forem para campo, eles já sabem o que estão vendo. Boa. Então, pega o fornecedor, puxa, como que é que funciona esse pilar? Puxa, qual é a parede? O que eu tenho que fazer? Ah, o forro, como que estrutura? O painel, como que faz a fixação? Então, a gente faz esse planejamento com os fornecedores exatamente para isso. Ah, então, num período que der para ir num fornecedor, vão todos e conhecem aquilo, como é que funciona. Ô, Bru, e tem uma metodologia que você usa para deixar eles mais prontos para essa inovação e essa criatividade ou não? Metodologia? Tem a forma de como a gente convive ali. Eu falo que até nas brincadeiras, nas brincadeiras, a forma que a gente conversa todos os dias, do jeito que eu chego brincando com cada um deles, eu faço esses testes, né, de reação. Então é meio que isso, como agir em situações simples ou difíceis, né? Então, a forma que eu já chego lá, eu já fico brincando com eles, já sabem, tá assim, tá assado, então eu vou trazendo com que essa parte interna deles se soltem, né? Então, mas eu acho que entra muito, assim, nas oportunidades, assim, um projeto um pouco mais complexo. Então, eu vou testar uma pessoa aqui para ver o desempenho dela e a empolgação num projeto que tem uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto, um balanço. Então, acho que vai das oportunidades, né? De estar mais perto dele, assim, das experiências dele, do processo criativo dele, enquanto um desafio, igual você falou, né? De estar colocando esses novos arquitetos no mercado, mas sempre usando ele de um espelho, assim. Vou fazer uma analogia aqui. Eu sei que tem escola que ensina a criançada a fazer desenhos, né? Mas, tem criança, como você falou da sua filha, né? Que com 4 anos ele já percebeu que a filha tem habilidade para desenhar. Se você colocar a sua filha nessa escola, ela vai aprimorar ainda mais as habilidades que ela já tem, mas ela vai deixar para trás os outros alunos, porque ela já tem ali um dom para aquilo, né? O projeto criativo, do jeito que você está falando, ele é treinável também? Ou mesmo que o cara treine, ele não vai chegar na criação sua? Acho que é difícil, né? É que nem quando você fala sobre o educar, né? Que é a pessoa aprender a desenhar. A minha mãe nunca colocou eu no curso técnico por conta para eu não perder o dom. Então, a habilidade e a criatividade de ser aquilo que tinha que ser natural. Feio ou bonito, ele ia acontecer. Então, assim, o que era a característica daquilo? O meu desenho. Então, é o que eu faço com ela. Em que momento que eu vou colocar ela numa escola técnica? Se ela quiser. Se ela achar que ela não está sendo capaz de trazer aquele resultado. Então, até fora do desenho, ela já tem um lado criativo mais aflorado do que o meu. Então, assim, você vê as coisas que ela cria. Aonde ela tira tudo isso, você fala assim, puxa, é mais uma pecinha. Ô, Bru, mas será que não é porque ela tem mais ferramentas ali na mão dela do que você tinha? Então, na verdade, a ferramenta que ela usa é só canetinha e papel. Mas ela não usa suas coisas lá na oficina? Não. Uma vez que eu peguei ela pegando a latinha de spray e brincando que tava fazendo grafite. E assim, então ela só usa papel, tesoura, cola e caneta. É só o que ela quer. Você consegue dar um exemplo de algo muito diferente que ela faz, assim? Putz, cara, tudo que você imaginar. Montar massinha, fazer um biscuit, tipo assim, pra fazer um pássaro pra levar pra ela. Fez um tucano, assim, fez a árvore, já pegou a caixa. Não, pai, ele não pode ficar aqui em cima, ela tem que ficar aqui dentro, porque isso faz esse efeito, faz aquele efeito. Tá bom, deixa aí. Ela fez a árvore, fez tudo, cara. Então, assim, você fala, poxa, eu não posso nem ficar limites, eu quero que ela explore essa ideia. E aí, dentro disso, né, de você falar sobre a questão daí, dentro de um projeto, nessa mesma situação, pode ser que a pessoa copie, mas, assim, tentar, como você disse, tipo, tentar e fazer, eu acho que é meio difícil, né, porque é muito da identidade daquilo que eu fiz a concepção, então é difícil, por isso que eu falo, até eu mesmo copiar um outro projeto, eu não consigo. Não vai ser o mesmo resultado, eu não consigo extrair daquilo, porque são momentos, então eu não consigo fazer do mesmo sempre no mesmo momento. Se eu copiar o seu, eu não sei nem como explica como que ele fica de pé. O engenheiro vai falar, não vai, eu falar, não vai mesmo. Não vai mesmo. Ele tava falando de uma casa de 60 metros de desnível.
Viu? Só de pensar em andar nesse terreno eu já tenho preguiça, meu. Então, mas o 60 problema também metros, tá no cara. cliente que compra um terreno desse e coisa. fala que queria uma casa plana. É, isso aí. Foi isso. Foi isso? Ele queria uma casa térrea. Eu falei, porra, cara, uma casa térrea com 10 suítes. Tipo, não 10. tinha como você acomodar tanto pela largura do terreno e pelo comprimento daquilo que você vai querer priorizar, que era a represa. Então, como que as pessoas poderiam se conectar à represa? Como isso podia acontecer? Então, cara, é uma linha, rampa de transição, nem escada eu usei, porque a rampa vai trazer esse conforto de conexão externa, né, devido às aberturas, e como os moradores iam entender esse processo de usar a casa. Então, ela ficou praticamente os quartos num nível e a parte de gourmet no outro, o restante tudo sob pilarete. Subsolo ali, né, que não é nem subsolo, é tudo aberto para garagem, e descer o restinho a pé, né? A piscina ficou suspensa, acho que uns 20, 30 metros, 30 né? metros. Em balanço, assim. Cara, será que ela vai ter uma vista boa nessa casa? E sem proteção Eu tô de pensando- guarda-corpo, né? Ela só bordona aquela- infinita. Bordona infinita. Bombeiro adora, né? Foi aprovado. Foi Nossa. aprovada. A casa é do bombeiro. Eu, de novo, vou reforçar que eu não sei como ela para em pé. Então, assim, daí você fala, é muito estudo. Não é, cara, é natural de acontecer. Porque a forma que você vai conceituar a arquitetura, você vai conceituar o sistema estrutural. Então, como que você quer? Então, tipo, eu não vou pôr vários pilares para parecer um prédio. Puta, então a gente fez um cavalete. Então, ela podia ser chamada uma casa cavalete. Quais são os esforços que ele está fazendo sobre a carga da Você casa? já postou Pois esse é, projeto? já. A Quero casa, ver. ele chama o nome de um peixe, que é a casa Ixi, agora... Ixi, tem tantos. Curimbatá, Corimba. que é o Curimbatá. peixe da represa. E ele tem o desenho dela, se parece uma boca de peixe, assim. Cara, eu ia perguntar isso, os nomes das casas, né? Casa Masterchef, Tudo. Casa Represa, Tudo tá? ela surge de acordo com o conceito do cliente. cliente. Legal. Então, com a ideia sobre isso, né? Então, para ele se identificar, ou ele falar sobre um dia, qual é a sua casa lá em relação ao projeto, minha casa é a Masterchef. Pô, sua casa é muito famosa, é tipo assim. Então, para ficar essa marca para cada vez mais... E o cliente gosta disso. Pô, né? adora. É. Eles querem falar, né? Uhum. O cara quer falar, pô, minha casa, Casa, vem conhecer minha casa. É que o nome dá uma identidade Dá. mesmo, né, pra casa. E eu acho que os clientes se sentem que você observou, sabe, o detalhe, pra você até dar um nome pra às vezes casa, aí tem né? outros clientes que têm a mesma profissão, né? A profissão é parecida com o do outro cliente. Aí você coloca a casa do design. Não, meu, eu sou publicitário, meu. Eu quero a casa do publicitário. Eu falei, mas a casa do publicitário já existe. Aí o cara fala, tá bom, então eu vou pôr a sua, casa do design. É legal, vira uma coisa bacana. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior, e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Desparquet. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada. Eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Desparquet. Vá lá e conheça o pessoal da Desparquet que você vai ser muito bem atendido. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros, uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto. Você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? Você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da Construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. Viu? Falando de inovações, você trouxe um pouco, assim, o quanto as ferramentas e tudo que tem
surgido aí de inovação. O que isso vem agregando e trazendo de itens vantajosos ali na hora da criatividade do projeto como um todo? A ferramenta, você fala sobre criação do programa? O que você tem usado e como Então, que isso está fazendo de eu, conversa? nessa parte, eu falo que a minha cabeça não avançou tanto, porque a minha vontade era de criar até um programa para poder desenvolver um programa para fazer as coisas que eu gostaria. Então, eu fico meio limitado nesse ponto. Hoje, sobre o sistema do escritório, entra com o sistema BIM, né? Então, é a geração deles que trouxeram isso para dentro do escritório já faz uns 3, 4 anos, né? Que foi uma fusão, assim, bem complicada ao fato de trazer o resultado que o CAD tinha, que a gente fazia do Tô nessa CAD fase. para levar para o Mas Revit. é tranquilo. E nesse período a gente fez essa transição e hoje, assim, ela tem feito gestão, ela está fazendo pós-graduação em BIM, então ela também recebeu o prêmio da faculdade como eu no meu começo, ela recebeu recentemente como melhor aluna, ganhou essa bolsa para fazer o BIM, então isso fez com que transformasse também o escritório nesse potencial e diferencial por trazer a metodologia BIM, que hoje é o que o mercado precisa. Então a gente antecipou um pouco a entrada do programa dentro do escritório para atender agora essas demandas futuras. Então hoje para você fazer uma compatibilização, fazer puxa, cara, Facilita. zero dor de cabeça, também conhecendo o programa, porque não é fácil, ele não é fácil. Eu tentei acho que umas 3, 4 vezes o curso. Eles insistem que querem me ensinar, mas, cara, minha cabeça ainda tá ali no CAD, facilita, eu faço todo o processo inicial do estudo, né? Então eu uso ele e eu uso ele como ferramenta para mim. Não faz mais mão? Não, nunca. Nunca fiz, né? Sério? Sério. Você vê, então eu trouxe essa habilidade do desenho à mão para dentro do AutoCAD. Então tudo que eu faço, o CAD para mim é como se fosse um Photoshop. Eu consigo fazer várias montagens nele. Então, se eu for fazer uma perspectiva que eu vejo que é um projeto que eu quero que seja bem diferente, eu vou traçando linha por linha ou levo para o Sketch. Então, hoje eu uso o Sketch e o AutoCAD, que é onde eu faço. Às vezes o CAD, eu me limitei ali, travou a ideia na planta, vou para o Sketch. Aí eu faço as volumetrias e venho esculpir nela, né? Eu brinco. Aí, de repente, você vai mexendo nos pontos que facilitam. Que coisa que, de repente, eu não ia conseguir muito no Revit por eu não ter esse conhecimento 100%. Eu falo que acho que a minha época do Revit já foi, né? Então... A gente brinca lá no escritório, assim, quando a gente recebe alguma coisa em formato CAD, a gente fala, nossa, igual os incas faziam. Caramba, me senti velho aqui agora. A gente encerrou o podcast. A gente brinca muito lá no escritório, porque assim, essa facilidade que ele tem de passar o processo criativo dele para uma prancheta, que seria o AutoCAD, a gente não tem parte de detalhamento do projeto executivo. A gente não gosta, porque softwares BIM, eles permitem pra gente ter o olhar de conflito entre disciplinas. Que no CAD a gente não tem. Não tem igual. E às vezes eu passo um corte lá tão rápido pra ele, ele fica, nossa, mas você consegue? Rapidinho, tipo... Mas a minha experiência profissional, eu uso dessas ferramentas como a minha forma de criação. Então, assim, por exemplo, o meu projeto... individual, que foi por exemplo, meu TFG da faculdade, eu não fiz nada à mão, nada em AutoCAD, totalmente no Revit. Por quê? Por exemplo, topografia. A gente exporta a gente exporta no Revit e passa para ele no AutoCAD, no Sketch. Ele então já consegue fazer a modelagem em cima disso. Então assim, essas ferramentas a gente consegue... Nem o tablet? Não. Comprei só para fazer a apresentação. Comecei a tentar fazer correções, que foi o período que a gente ainda corrigia, né? Então, hoje, abriu lá no computador, a gente olha, já tá tudo certinho, nem risco mais. Então, assim, pra gente perco mais muito tempo em corrigir, gastar com impressão, zero. Interferências, assim, para nós melhorou muito, até pra gente conseguir desenvolver essas compatibilizações e todo esse processo que o Bruno usa de criação muito mais rápido através das plataformas. Né? Então ajudou bastante a gente. E a gente tenta ensinar o patrão, mas não dá. Mas por isso que é processo colaborativo. Não, mas eu também não quero. Eu avisei as meninas, tô fora. Como que a gente desenhava até cachorro no AutoCAD, velho. Mas é mesmo. Eu tô usando um aplicativo no iPad que eu quero te mostrar depois, que é para criação de produto. Que legal. Então esse me interessa. E aí esse daí eu acho que você vai achar legal. Então, e hoje eu não uso praticamente mais Você nada. vai pirar nesse, esse é legal. Eu fiquei assim,
horas. Um dia o Felipe apareceu e falou, meu, o que você tá fazendo? Eu falei, um negócio muito legal aqui que eu descobri. Meu, então parece criança ou eu com o crio os negócio. objetos no CAD ou no Sketch. Então, ele vai facilitar pra você. Show, Porque ele é um bora. sketch, só que na caneta do tablet. Show. Entendeu? Depois me passem. Eu vou te passar. Mas Ai, sabe que uma massa. coisa que também nos motiva a estar cada vez explorando softwares, explorando novas ferramentas? É porque ninguém gosta de fazer trabalho repetitivo ou trabalho manual ali mesmo, trabalho Vou ficar corrigindo de coisa, ficar, né, não, gente? escrevendo, cotar. A gente gosta, tá tentando automatizar cada vez mais os processos para o nosso tempo de arquiteto ser gastado com arquitetura e não com Isso aí. representação. sabe? Ótimo. Esse é o nosso Então, resultado. Né? Arrasou. Mandou bem, Mandou né? benzaço. Não é? Mandou Viu? bem. Você contrata Se bem pessoas inteligentes pra não falar o que você deve fazer e sim, né? Trazer inovação. É isso aí. É isso. Se bem que tem uns raiz. Eu tenho uma amiga minha que ela começou a fazer compat no CAD. Nossa, ela jogava as disciplinas uma em cima da Não, o outra. Bruno faz isso. Vira uma salada, meus. Quem não manja, olha, fala, mas o que você tá enxergando aí, amigão? Aqui, ó, o eletroduto tá batendo aqui na viga, aqui, ó, ó, o tubo aqui, ó. Você fala, não tô vendo isso aí, né? Mas é um olhar, né? Mas é isso. É porque você treina o olhar pra aquilo ali virar quase um 3D, né? Isso. Assim, mas se você põe pra uma pessoa que nunca viu, não porque na consegue verdade resolver. você conhece o sistema, né? É. Então, tipo, você vai ver as interfaces ali, como ele Mas vai... é que assim, o vai CAD, entrar. ele abre brecha pra um erro de obra. Porque é impossível você conseguir enxergar 100%. Tudo. O Revit, ele te mostra os Depende. gaps ali, Depende não? da forma que você desenha. Ó, apaixonado pelo CAD. Não é. E Porque também Patrocina depende nós, de como Cade. você desenha No no software Revit. bem, porque É. pode gerar muito erro. muito por- mais problemas. Porque é a muito mais falta preciso, de conhecimento estrutural, que daí entra os dois pesos. Uhum. Ou falta de conhecimento estrutural ou falta de conhecimento sobre uma laje, em gasto e tal, ela só pode ser, a pessoa às vezes vai criar no Revit só como a representação de um desenho, não entendendo aquilo que você está É fazendo. função. Então, quando eu fazia no início sobre, tipo, você falou assim, tem uma metodologia, um pouco daquilo que, tipo, eu já traçava um corte para mostrar as transições para eles entre fusão, laje, viga, se é viga metálica, se tinha interface, enfim, para eles entenderem. Então, é muito daquilo como você vai fazer o seu desenho, porque não é simplesmente só desenhar. Desenhar. É. Porque o desenho aceita tudo e a hora que vai para execução, Falou que no sketch tudo voa. tudo voa. Não Então, é? assim, tem que ter muito isso. Então, é o que a gente tenta poupar, que a gente fala, vamos errar aqui dentro? E dali para fora, a gente já o negócio é sério. Uhum. E é o que a gente vem reduzindo de problemas aí, assim, problemas que a gente fala de nos cobrarem por aquilo que a gente fez errado. Isso não acontece mais. Uhum. Então, sempre vão transferir pro profissional. Então, a gente tenta ali debruçar sobre aquilo que a gente está fazendo, entender, fazer com que eles entendam, que volta tudo que eu falei no começo. Chama o fornecedor, traz o serralheiro, traz o pedreiro, traz quem seja. Mas que tem que sair daqui com a consciência daquilo que está sendo feito, porque a hora que alguém for ligar, é o nome deles que está na prancha. Eles podem responder por aquilo ali. Responder, puxa, legal. Se for uma coisa que eles não têm experiência, espera aí, eu vou contatar. Isso não acontece, eles sabem responder. Eles sabem dialogar, porque eles estão indo para esse caminho. Onde vocês gastam mais energia na criação? É na fachada, no interiores? Na verdade, assim, vai muito do projeto, né? Tamanho. Então, assim, eu perco mais tempo, assim, na modelagem. Então, o projeto eu consigo resolver no dia. Modelagem, 2 dias. Eu achei que ia falar um ano. Não, 2 dias. uns 2 dias aí. Da data pro Bruno é muito bom. É. Ele sempre faz antes. Então, assim, por Ele isso que a gente resolve. vai reduzindo até o que ela fala sobre automatizar o sistema, que é o que a gente tem feito. Porque, assim, na minha resposta é rápida, então eu não posso deixar o escritório parar. E se eles não acompanharem, o que vai acontecer? Então, assim, eu não preciso hoje, assim, pelo que a gente tem, a quantidade de pessoas atendem a nossa demanda. Só que, assim, daquilo que a gente está prospectando para aquecer, né, que você ficou de perguntar depois sobre o escritório novo, é triplicar aquilo que a gente já tem. Porque, assim, é isso que nós estamos buscando e foi isso que eu plantei lá atrás. Então, isso vai fazer com que todo o sistema, todo mundo se converse, todo mundo se alinhe para poder trazer esse resultado. Falando de escritório novo, o seu escritório não tem estrutura metálica, e ele é Não. todo em concreto. Pô. Exato. Só em pena cega. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você vai mudar para um escritório maior, é esse o Sim. intuito, é isso? Essa E é a aí nova é crescimento aí do escritório, legal. A gente fala assim que o passado já foi, né? Então eu vivia sempre num conflito familiar, que também fez com que tudo que acontecesse na minha vida fosse passo a passo e nas horas certas. Então hoje eu estou bem preparado
até para falar sobre isso, né? De falar das conquistas, não ter medo daquilo que as pessoas possam pensar ou achar. Uhum. Que eu acho que todo mundo tem o seu direito, todo mundo está no seu espaço e no seu momento. Então, após 17 anos de vivência no local onde eu nasci, onde eu fui criado, onde começou a minha história de vida, a gente está fazendo a saída, acho que até março aí, fevereiro, março, provavelmente a gente já está indo, a gente está construindo uma sede nova, né, que é ali no Campolim. Então, bem, um visu horroroso. Bem de frente ali para a pista de caminhada, já para causar esse impacto mesmo, né, que eu acho que a arquitetura é muito isso, né, a gente não precisa se retrair, a gente tem que mostrar de fato o que é aquilo que a gente faz. Então é como a gente pensa os projetos, como a gente vai impactar, como que a gente vai fazer, e que ele possa virar ali um marco. Então a ideia de trazer tudo aquilo é de tudo que vem acontecendo com o crescimento do escritório, tanto pessoal quanto a equipe, né? E aí a gente decidiu tomar esse rumo porque as coisas começaram a nos favorecer, né? Então as coisas estão indo para melhor, as coisas que eram para acontecer daqui 5 anos já se anteciparam, então como que a gente vai preparar para atender essa nova mercadoria, né, que a gente fala que é esse mundo agora o novo, que é o que a gente já está há 17 anos. É massa. Então a gente está preparado, e assim, eu preciso ter mais pessoas para que atenda a demanda. Então... fato, e o escritório que também exemplifique mais a identidade dele, sabe? Uma estrutura maior, um lugar que a gente consiga ter mais essas relações, tipo, interna, externa, conversar, reunião de ideia de projeto, assim, um lugar mais a nossa cara, assim, né? E que o cliente também já entre sentindo essa questão da criação e da inovação aqui é o lugar, entendeu? E aí brigavam tanto pra eu ter minha salinha, né? Aí eu fui lá e fiz o logo. A minha sala de reuniões é meu logo, a minha marca. Uma casinha, muito legal. Daí, muito eu quero ficar perto, eu quero sentar aqui. Eu vou ficar mais fora do que dentro. O que tem de diferente, assim, no escritório? Ele é a estrutura metálica. De fato, é um vão livre. Então, eu fiz diferente daquilo que eu emprego, que o que a gente usa ou é branco ou é preto. Né? Então, nesse vai ser inteiro branco. E os móveis preto. Então, chão branco, teto branco. E aí os móveis tudo preto. Então, assim, naquele lance do cliente chegar, qual é o impacto que ele vai ter? É que o Bruno é corintiano, né? Esse é um assunto sério. Então, de fato, é aquilo que impacta sair do normal e a pessoa entrar no minimalismo ali, né? Ela entrar livre para pura, né, que a gente fala, ou com a ideia que ela já possa vir fechada, ela vai transparecendo aquilo que ela vai entender sobre o que é, de fato, Bruno Rubiano. A gente tá brincando até com o uniforme, cara. Eles estão loucos pro uniforme do escritório, né, e assim, a gente tá brincando com o estilo meio de um macacão de uma oficina americana. Então já tá meio que em estudo isso, pra, tipo, a pessoa entrar e falar, nossa cara, né? Tá aí, né? E essa é a identidade do que a gente tem por esse escritório. Então, a forma que o cliente vai percorrer, como se ele estivesse andando pela rua. Então, tem um acesso, um caminho, uma cobertura de vidro que vai transparecer esse contato externo, né, o urbano com o interno, que sempre foi a minha vida, né, sair de uma rua para ir poder ganhar o mundo, né? Então, como eles vão sentir isso? Como é usando o meu espaço. Então, é mais ou menos isso. Tem o chapisco no muro de rua, muro de vila. Então, eu tenho essa conexão aí urbana. As histórias, né? Se representando ali dentro. É um espaço que você pode pirar, criar do jeito que você quiser, né? Isso, e exato. E a estrutura do escritório, ele tá muito nesse open space, assim, de tá todo mundo junto, conversando e criatividade a mil, assim, tendo pra frente, você falou do visual, assim, coisas que... pequenas coisas, pequenos detalhes que vão instigando a gente na criatividade, né, Bruno? Que legal, quero conhecer, hein? Com certeza. Massa. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse. Para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras, agora você que se acostume com a Rainha das Pedras. Ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, Rainha das Pedras. E eu sei que também nos seus projetos você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campolim,
uma loja com mais de 1.200 metros quadrados. Eu me senti um rei entrando naquela loja, de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. E para você, arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram como uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente, precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. A minha curiosidade que eu falei lá no começo é assim, ó. Toda essa vibe criativa, eu me surpreendi agora quando ele falou 1, 2, 3 dias para fazer, né? Porque eu ia perguntar exatamente isso. Tudo que exige uma criação maior, não dá para você colocar um reloginho pro cara e falar, vai, faz, né? A criatividade, ela requer, né, um tempo. Às vezes vem, às vezes tem dia que tá ruim, né? É muito disso, normal. né? E com relação aos negócios, isso atrapalha? Às vezes fala, puta, preciso entregar isso aí, mas eu ainda tenho que criar isso. Como é que é? Às vezes até um dia anterior da apresentação, pum, fica pronto. Então, assim, pode atrapalhar em negócios, de fato, que a nossa cabeça vive, vamos supor, o mundo da lua, né? Mas só que para isso eu venho fazendo muitos treinamentos, tratamentos para que isso não interfira para eu vender por pouco, né? Que eu acho que um trabalho bem feito, ele tem que ter o seu custo, né? A gente fala que quando o cliente vai gastar 7 milhões, se todo profissional conseguisse pelo menos ser 10%. Então é isso que a gente está trazendo para dentro do escritório para entender esse produto. Quanto custa isso? Como que funciona? Então eu não deixo que a criação ou essa mente que a gente fala ilusória que possa acontecer me atrapalhe na minha negociação. Então, pela minha vivência de rua, de ser uma pessoa que foi criada num bairro, né, vivi a minha vida inteira dentro desse mundo, me faz entender a personalidade da pessoa, se vai dar certo ou não aquilo que eu vou vender. Então, assim, eu consegui me conectar muito nessa venda. Eu só não sei, eu não tenho a visão financeira daquilo, cuidar sobre valores, essas coisas, não é minha pegada. Mas, assim, fora isso, para fazer negócio, é muito bem resolvido, assim. Então, acho que seria isso. Tá. Ô, Bru, e se você tivesse que dar uma dica para quem está começando e quer ter essa aflorada de criatividade, de inovação, o que você teria para falar? Não ter medo. Isso é o que resume. Se joga. Porque as pessoas ficam achando que regra tem que ser seguida. Tá. E é o que eu falo para eles lá dentro, que eu transformo eles lá dentro, que é que nem o setor de criação, de aprovação de prefeitura. Não, mas está falando isso. Eu falei, não tá. Se você entender o raciocínio do que pode chegar e como você pode resolver, vai dar certo. Não, mas não dá. Posso tentar? Aí eu ligo, tá aqui, tá resolvido. Então, assim, é o medo. O medo te barra, não te deixa ser quem você de fato é. E quando as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, ele deixa de você ser um negócio e você vira um negócio, vira comércio. Então, assim, eu faço ao contrário. Então, eu faço do meu negócio o dinheiro. Então, antes do dinheiro entrar à frente daquilo, eu penso no meu produto. Quanto vai valer o meu produto para eu saber vender? E se eu falar o preço do que é aquilo... Então, assim, é esse medo que as pessoas têm. Todo mundo tem o seu lado criativo. Todo mundo, só que tem o medo de querer mostrar. Ah, mas o cliente não vai aceitar. Sim, aceita. Se você mostrar para ele quais são os benefícios, que falam, o Bruno é um escritório caro. Eu não sou caro. Não sou caro porque tudo que eu faço para trazer de benefício... Não é ser único. É os benefícios, tudo que envolve dentro do meu valor, dos meus honorários, tá sujeito a isso. Então, assim, não tem por que ser caro. Mas tem um trabalho árduo por trás, que parte disso. Então, eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de fazer. Então, se eu tiver que pegar um banheiro pequeno para fazer, eu faço e trago o resultado que tem que ser feito. Então, é isso. As pessoas se limitam. De fato, não tem necessidade de se limitar. Então, as coisas acontecem, que é a preocupação. Quem é que vai executar? Quem é que vai fazer? Quem são as empresas? Você educa as empresas. As empresas querem estar com você por esse desafio. Então, você acaba mostrando para ela que
é o jogo de transparência. O que você quer e o que ele vai poder fazer para você. E você conhece primeiro as coisas. Então, como que eu faço para que isso aconteça? Então, primeiro eu dou uma coisa simples. Eu quero ver como que ele faz. E depois, se eu vi que ele reagiu na simples, ele vai fazer o meu resultado final, porque também é simples. Ele só é assustador. Então, de fato, é a forma que você vai interpretar. Então, as pessoas têm muito medo, que é o que eu falo para eles. Coragem, ó. Coragem e vão para cima que não tem porque dá errado. Cara, tá ali. E é isso. Então, é o medo. O medo é o que resume tudo. Bora. A gente tem muito da tatu da tua mão, né? Que é isso ousar aqui, e ir além, ousar ir né? além. Sem limite, né? Tem isso no teu escritório, né? Tem, na porta, Na tudo. porta, Isso aqui é o que eu levo pra vida. Legal. É uma das 500 Das que o Gibi 500, tem, né? Porque é. eu chamo ele de Gibi, né? E hoje vai mais 2. Saindo daqui, Sério? Caramba, hein? Não tem. Tatuei até uma Gibizeira. casa aqui, a casa da represa tá tatuada aqui. Essa eu vi. Então, essa é pra eternizar, porque assim, todo o processo porque a gente fala assim, não é só o lado do glamour, né? Tem todo o processo que acontece, as formas do que aquilo impacta na vida de outras pessoas e não só de quem vai morar. Então, essa casa fez uma história assim que marcou pra mim os maiores desafios daquilo que eu poderia fazer por uma casa e pelos processos de pessoas externas tentando que a casa não acontecesse. Caraca. E quando todo mundo vai lá, fica impressionado. Imagina pro cliente quando viu a sua tatuagem. Ele ficou louco. Ele ficou impressionado. Ele falou, você é maluco. Eu falei, não, maluco é você. Ele teve me contratado. Eu sou normal, cara. Caraca. É isso mesmo. Mas uma coisa que eu vejo lá no escritório que eu aprendo assim diariamente com o Bruno é que você só não tem medo se você sabe o que você está fazendo, se você tem identidade, assim, ter personalidade, porque é desafiador você mostrar uma proposta dessa para o cliente e o cliente falar, não, eu quero a casa igual do vizinho. Mas você não quer vender a casa igual do vizinho, sabe? Então eu vejo muito isso de saber quem você é e o que você quer vender, né? E expor na arquitetura a sua inovação, a sua criatividade, né, Bruno? Porque é muito fácil a gente só seguir o mercado e nessa linha fazer o mesmo que todo mundo quer. A gente já ouviu várias vezes de clientes, mas eu não posso mudar a fachada porque eu já vi mais dessas no condomínio. Tipo, não, a gente pensou diferente exatamente para sua casa marcar esse lugar, né? Então ter personalidade, eu acho assim, saber o que você quer fazer mesmo, expor coisa na arquitetura chata isso. Quando a gente entra no condomínio, Jô, e dá de cara com, essa casa de fulano, essa casa de ciclano, essa casa. Mas eu sei reconhecer quando é a casa do Bruno, por ela ser muito fora da casinha. Isso, então eu falo, não sei de quem é, mas eu certeza que essa casa é do Bruno. Sabe que a já gente teve faz? cliente que nos procurou, de fato, porque viu a casa dele igual a da outra, igual. A pessoa chegou a chorar na mesa. E aí, o que eu fiz, cara? Por lado humano, eu reduzi meu custo para transformar o pesadelo dela em um sonho. E eu fui lá e refiz a fachada com custo baixo, porque imagina a pessoa tá comprando e às vezes pode ser só aquilo. Então tem esse lado humano também dentro daquilo que a gente faz. Então isso que é o que eu falo. Então eu não consigo fazer nada igual. A minha vida inteira foi assim. Então eu quando era novo, eu comprava um tênis, eu queria aquela cor mais diferente, porque eu não queria nada igual. E se eu visse alguém com aquele, eu parava de usar. Então eu já buscava sempre isso, né? Trazer esses resultados através dessas modificações. Se encontrasse com alguém igual, você ia desenhar no tênis. Fica diferente, fala a verdade. Tava lá, meteu o spray, né? A gente brinca né? muito com ele. Às vezes tem uns projetos assim que mais mostra o traço dele, assim, e a gente fala, nossa, Bruno, nessa você ousou e foi além, hein? A gente brinca bastante. E aí eu acho que tá simples, aí eu fico lá brigando com aquele projeto. Você gosta de ler, escutar música? Nunca li, nunca estudei, não é um exemplo para as pessoas, mas eu falo, a gente tá brincando e é o que eu tô passando um pouco com a minha filha. A minha vida inteira, desde a minha primeira série até a 8ª, eu sempre fui para recuperação. Porque tudo que o professor falava, eu já sabia. E eu não conseguia acompanhar. Eu falava, mas por que ele tá querendo falar se eu já sei? E eu ficava para recuperação, só dava eu na recuperação, velho. Os caras achavam eu de burro, mano. Aí eu ia na recuperação e tirava 10. Porque eu tava ali sozinho, tava no meu momento. Ninguém enchendo o saco. Não, eu já comprei, eu assinava revistas, toda hora que eu olhava as revistas, eu já lia tudo pelo meio, assim, e já via tudo que tava ali. Ok. Não sou de ler, não sou de assistir filme. Eu gosto de ver coisa que não me conecta com a arquitetura.
Eu vejo outros programas, mas não vejo nada de arquitetura. Ó, aquele que os caras montam uns aquários lá, é legal. Isso eu assisto pouco. Eu gosto de coisa de natureza, animais, carro. Carro bem pouco, mas eu gosto. Mas assim, eu não me conecto lendo, cara. Isso eu tenho muito problema com o meu português, assim, porque eu nunca fui de ler, velho. Então, assim, eu acho que eu tenho pessoas que possam fazer isso por mim. É isso aí. O que depende de mim é aquilo que eu crio. Então, é o que eu falo, né? Não é a roupa que eu visto que vai me identificar. O que me identifica é o que eu vendo, que é o que tá na minha cabeça. A gente brinca, a mágica tá na cabeça, né? Que legal. E não é forçado, né? Não. Porque tem galera que quer ser diferente, mas é forçado, né? Não, o Bruno é aqui, ó, surtado por natureza. É dele mesmo. Tem problema, né? Problema, né? Legal. Mas tem muito isso de arquiteto achar, né, principalmente recém-arquiteto, que referência é pesquisar no Pinterest, né? Ou é copiar mesmo, né? Não, referência é você conseguir explorar outras coisas que, igual ele, descolado da arquitetura, saber raciocinar um processo criativo, às vezes, igual ele, de um carro, e como que eu transfiro isso para minha arquitetura. Eu acho que a arquitetura é esse negócio, você colocar no meu, isso aqui o que eu quero fazer. Eu acho que faz uma diferença enorme no produto, né? Você conseguir explorar não só da arquitetura, mas de outros meios para produzir algo legal. Legal. A gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos aqui. Eu imagino a sua resposta, mediante tudo que você já falou. Vai lá, mas se você pudesse atribuir um fator do teu sucesso que fez você começar lá no Santa Terezinha, você tá, né? Santa Terezinha. Pô, que é legal também o seu escritório, né? Minha vida ali. E chegando até num escritório maior, fazendo bastante obra como você fez. Qual que é o fator do teu sucesso? Puxa, cara, é trabalho. É trabalhar muito, assim. Então, até ele esses dias brincou, mandou uma mensagem e falou, Bruno, chefe, vai descansar. Né? Então eu falo assim, acho que é objetivo, primeiro de tudo, né? Você traçar aquilo que você quer para a vida. Porque a gente não brinca com a vida, né? A gente tem pessoas que gostam de levar uma vida mais tranquila, mas eu acho que a gente tem as responsabilidades de conquistas, né? Então, tudo que eu fiz e cheguei até hoje, que eu brinco, que é o que eu falo com eles, né? Hoje eles já são empregados com uma condição financeira legal. Eu falo que eu sou hoje, que eu ganhava R$150. E o que os R$150 fez? Já é a quarta sede de escritório que eu estou montando. E eu não vim de família rica. Não vim de um pai que tinha dinheiro. Não tem. Então, assim, eu fui mandado embora de casa, eu dormi no chão por muitos anos. Então, a minha vida faz com que eu não tenha como também voltar atrás. Então, isso é fazer daquilo a sobrevivência. Então, não brincar com o seu sonho. Eu acho que, assim, o meu maior sonho é onde eu estou hoje. Uma parte, o resto é o que vem acontecendo. Então, hoje a gente tem projetos fora do país, tem no Irã, tem na França. Então, assim, projetos que já levaram o glamour da arquitetura fora do país sendo reconhecido, prêmios. Então, assim, é o que eu falo, é a transformação. Então, primeiro de tudo, é o objetivo daquilo que você quer, para onde você quer chegar. E eu falo que não é o medo, né? É sempre ousar e ir além, porque, assim, quanto mais você ousa, mais as coisas acontecem. É mais difícil? É um caminho mais difícil, porque você sai do normal para ir para o mais difícil, né? Então, a vida difícil não é fácil. Então... e o que você falou antes da gente começar a gravar, né? Ou era 8 ou 80, né? 80. Ou dava certo ou não dava. Então, eu não tenho como voltar para a vida que eu vim. Porque eu não tenho como sobreviver daquilo. Então, eu faço sempre o certo para ir. Então, é isso aí, é traçar o objetivo. Temos uma resposta diferente. Temos uma diferente. Eu vou dizer que eu acho que o fator de sucesso do Bruno... Não podia ser igual a resposta dele também. Não. Vem, talvez, do bairro. Porque todo mundo que morava ali, nenhum é basiquinho. Não. Nenhum. Era ele, Rico e o Willy Morales. Tudo não fora era do normal. Tudo fora do normal. É vila, né, cara? Então, se contar a história mas de vila... Mas aqui, ó, vamos parar pra pensar. O Rico, cara, no meu ponto de vista, um dos melhores do Brasil, né? tatuadores, assim. 90% das que eu tenho, falando de gibi, ele é muito mais do que eu, pelo amor de Deus, mas assim, um puta de um cara na tatu. Sim. Morales, maravilhoso, um querido, um amigo, ele que fez o meu primeiro corte curto, ele que são histórias de conta vidas, aí do meu cabelo até ele se acidentar. Hoje é a Gabi, maravilhosa, que é a mulher dele, mas é ali do bairro. E o Bruno, um arquitetinho marromeno, que é esse gibizeira que tá aí, que é muito bom. Então, assim, os três que conviveram ali, infância, adolescência, sei lá... Os três estouraram, cada um na sua profissão e cada um na sua piração. Isso aí. Então, assim, ninguém cada um com seu estilo, né? Exato. Com a sua identidade, né? Então, assim,
Acho que tem muito dele querer buscar, diz que ele Sim, contou, dormiu no chão, viveu, e ele ter certeza do que ele queria, né? Ele podia muito ter ficado ou ter ido para um caminho muito pior, Sim, com certo? certeza, porque Teve amigos seus que foram para caminhos muito piores. Meu Então, ciclo assim, de amizade era pesado, né? E assim, eu via daquilo não como um sucesso, né? Porque você não tinha o que seria diferente daquilo? A não ser eles, né? o que eu não E quero, ao contrário. né? E eu não hoje é o que eu falo, a gente tem aquele dom de poder ajudar o próximo, que é o que eu fiz com a maior parte deles. Então, muitos deles a gente consegue resgatar para uma vida melhor. Então, meu ciclo de vida, essa vivência da vida é isso. Então, é o que eu falo. Então, é objetivo. Então, eu sempre tive o objetivo desde pequeno. Eu falava pra minha mãe que um dia eu queria ser famoso. Arrepia. Mas eu gostei da sua resposta, porque eu nasci a 2 quarteirões da E ó, tá virando gibi. Tô virando. E a minha tatuadora aprendeu com o Rico também. Aí. Ela trabalhava comigo. É isso. Mas, né, Bruno, de infância, eu morava na Santa Terezinha também, e aí, quando eu fui fazer entrevista lá, não acredito, ali perto O da minha Pedro, né, antiga também, o Pedro casa. morava do lado, ele ficava me admirando com as coisas que eu ficava fazendo na rua, e hoje tá lá com a gente também. Olha que legal, meu. É. Mas é muito do que a gente trouxe de alinhamento de valores, né? Sim. De essência de todo mundo aí. Isso a gente não pode perder. Não cara. dá. Por mais que a Boa. gente mexa com um público que tem muita condição financeira, isso também na vida deles agrega quando a gente senta pra conversar, Uhum. que é onde vira amizade. Porque Exato. muitas vezes os interesses são outros, né? Então, Mas é muito bom se esse é um pouco identificar. do Bruno aí. Massa. Legal. Muito Fechamos bom se assim, então identificar. quer ser mais Adorei. criativo, vá morar no Santa Terezinha. Seja de vila. Ai, caramba. Bom demais. Júlia, como é que eu te encontro nas redes sociais? Pode me encontrar no Insta, que é o @galpãodesign, que é o escritório de arquitetura, e @julia_cosermelli, que é onde a gente fala de gestão de escritório de arquitetura para outros profissionais. Tem também TikTok, YouTube, tem tudo. Não sou eu que administro, graças a Deus, mas tem tudo. Estamos aí com tudo isso rolando. E estamos rolando agora uma vez no mês o Galpão na Prática aberto, for free, para estudantes, para a gente conseguir melhorar a visão deles, percepção de tudo. Hoje é o primeiraço. Que legal. Legal, boa Que sorte. legal. E vamos deixar aqui na descrição também, né? Curso da Júlia Cosermelli. Boa, tem lá infoproduto, tudo sobre gestão. Legal. Isso aí. Legal. É bom pra galera isso. Boa. Bom, Bruno Rubiano, como é que eu encontro vocês nas redes sociais? Como Bruno Rubiano. Bruno Rubiano. @Bruno Rubiano. Arroba Bruno Rubiano. Legal. Talvez se você escrever ousar ir além, também vai achar. Como Bruno Rubiano. é isso Massa aí. demais. Obrigado, gente, pela participação. O Professor das Obras também está nas principais plataformas de áudio, vídeo, né? É só procurar lá, tem mais episódios. Eu não gravo só com arquitetos, né? Isso aí. Arquitetos é só uma parcela aqui das gravações. Tem muita engenharia aqui também. E sigam, curtam, comentam, compartilham, passam pra galera lá. E, enfim, é isso. Ousar e ir além. Bora. Um grande abraço e tchau. Tchau.